Algumas pessoas passam anos tentando mudar de vida. E tudo o que recebem é mais silêncio, mais espera, mais portas fechadas e aquela sensação cansativa de estar fazendo tudo certo sem sair do lugar. Enquanto isso, outras parecem tocar a realidade com uma facilidade quase irritante e misteriosa. Quantas vezes isso já fez alguém se sentir quebrado por dentro? Existe uma dor silenciosa em observar sonhos antigos continuando presos no mesmo lugar de sempre, como roupas esquecidas em um armário escuro. A pessoa ora, tenta acreditar, busca sinais, insiste. Mas algo dentro dela continua esperando permissão para finalmente viver aquilo que deseja viver. E se a lentidão não estiver na realidade, mas na identidade? As lições que aprendi lendo as obras de Neville apontam para uma verdade desconfortável no começo. A maioria não manifesta lentamente porque o universo demora. Manifesta lentamente porque continua consultando a ausência. Todos os dias antes de assumir a presença. O corpo pede mudança, mas a consciência ainda veste a mesma versão cansada que aprendeu a sobreviver. Neville dizia que a consciência é a única realidade. Isso parece abstrato até que algo muito simples é percebido. Uma semente não luta para virar árvore. Ela apenas sustenta silenciosamente aquilo que já é. Então, por que tantas pessoas tentam manifestar, enquanto continuam se enxergando pequenas, esquecidas, indignas de receber aquilo que desejam profundamente? Bruce Lipton passou anos explicando como crenças internas alteram biologicamente o funcionamento do corpo humano. Isso significa que pensamentos repetidos emocionalmente deixam de ser apenas pensamentos e viram programas. Talvez seja por isso que algumas pessoas mudam rápido. Elas não repetem o desejo o dia inteiro. Elas repetem a identidade que naturalmente receberia aquilo. Existe um detalhe quase invisível nisso tudo. A maioria tenta manifestar olhando para fora. Mas quem manifesta rápido normalmente mudou primeiro. A conversa secreta que tinha consigo mesmo no silêncio. Mudou a sensação interna antes do resultado aparecer. Mudou a postura emocional diante da própria vida. Quantas realidades continuam atrasadas por causa disso? Uma pessoa pode passar anos afirmando prosperidade e ainda assim sentir medo ao acordar toda manhã. Pode repetir palavras bonitas diante do espelho e continuar emocionalmente presa à escassez. É como tentar acender uma fogueira na chuva, enquanto a própria mente continua apagando as brasas. O eu sou aceito internamente sempre vence as palavras soltas. A mente humana costuma agir como um eco antigo. Mesmo quando os lábios dizem que tudo vai mudar, o coração ainda consulta memórias de fracasso. E a realidade responde muito mais ao estado sentido do que às palavras repetidas sem convicção emocional. Quantas pessoas continuam esperando um milagre externo, enquanto alimentam internamente a identidade da demora? Neville ensinava que sentir o fim era o segredo. Não desejar o fim. Não implorar pelo fim. Mas habitar emocionalmente a cena concluída. Como alguém que já atravessou a tempestade e agora apenas observa a chuva pela janela. Isso explica por que certas manifestações parecem instantâneas. A consciência delas já havia chegado antes do corpo. Existe uma diferença profunda entre esperar e assumir. Quem espera continua olhando para o relógio da ausência. Quem assume começa silenciosamente a relaxar por dentro. É como entrar em um teatro sabendo o final da peça. O coração deixa de correr atrás desesperadamente. A energia deixa de implorar confirmação o tempo inteiro. E se a pressa for justamente o que atrasa tudo, a maioria das pessoas vive como alguém preso num rio, tentando nadar contra a corrente dos próprios pensamentos. Desejam amor, mas alimentam abandono diariamente. Desejam prosperidade, mas respiram medo constantemente. Desejam paz, enquanto imaginam tragédias o dia inteiro. Então a consciência apenas reproduz o estado dominante. O mundo externo sempre revela a conversa interna invisível. Joe Dispenza costuma explicar que o cérebro humano não diferencia totalmente uma experiência real de uma experiência emocionalmente vivida com intensidade. Isso se aproxima muito das lições de Neville Goddard. Quando alguém sente internamente uma nova realidade,
O corpo começa lentamente a acreditar naquele estado. E o corpo acreditando muda decisões, reações e caminhos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, existe uma frase frequentemente mal compreendida pelas pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem. Não significa ausência de dor ou dificuldade temporária. Significa que até o caos pode servir ao despertar interno. Até o atraso pode empurrar alguém para outra consciência. Quantas perdas aparentemente injustas esconderam redirecionamentos profundos? Quando Neville falava sobre imaginação criadora, não estava falando de fantasia infantil ou escapismo. Falava sobre ocupar internamente um estado tão verdadeiro, que a antiga identidade começa a perder força naturalmente, como uma roupa antiga que já não serve mais ao corpo. E talvez seja exatamente isso que algumas pessoas fazem rápido. Elas param de negociar diariamente com a própria velha versão. Existe um momento silencioso em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo externo finalmente melhorou primeiro, mas porque algo interno cansou de pedir permissão. A pessoa continua vivendo na mesma casa, na mesma rotina, mas já não pensa da mesma forma diante da própria vida. E quase ninguém ao redor percebe esse nascimento invisível. Será que toda transformação real começa escondida dos olhos? A maioria acredita que manifestação rápida exige esforço extremo. Mais técnicas, mais afirmações, mais controle mental constante. Mas as lições que aprendi lendo as obras de Neville mostram justamente o contrário em muitos casos. Quanto mais alguém tenta forçar desesperadamente uma realidade, mais confirma emocionalmente que ela ainda está distante. O apego excessivo denuncia uma consciência de ausência. É como apertar areia nas mãos com muita força. Quanto maior o medo de perder, mais rápido escapa. Por isso algumas pessoas manifestam tão rapidamente. Elas não vivem perseguindo sinais o dia inteiro. Vivem como quem já encontrou internamente aquilo que buscava. Existe uma calma estranha em quem realmente assumiu um estado. Uma calma que o mundo quase nunca consegue explicar. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, aparece uma orientação profunda frequentemente ignorada. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade é permanência emocional na possibilidade da perda. É imaginar repetidamente aquilo que ainda ameaça ferir. Neville enxergava isso como permanência no estado errado. Como manifestar plenitude permanecendo emocionalmente na falta? Quando a frase continua dizendo olhai os lírios do campo. O ensinamento parece simples demais à primeira vista. Mas existe uma verdade poderosa escondida nessa imagem. Os lírios não imploram para florescer diante do sol. Eles não acordam perguntando se merecem existir. A natureza inteira próspera sem negociar valor próprio. Então por que o ser humano desaprendeu essa confiança silenciosa? Greg Braden fala sobre coerência entre coração e mente. Quando emoção e pensamento entram em conflito constante, o campo interno se torna fragmentado e instável. Talvez seja isso que aconteça com tantas manifestações lentas. A mente afirma uma coisa durante alguns minutos, mas o coração continua acreditando no antigo sofrimento. E a realidade responde ao estado mais profundo sustentado. Por isso Neville insistia tanto na sensação do eu sou. Não como frase repetida mecanicamente diante do espelho, mas como reconhecimento íntimo da própria consciência criadora. Quem assume internamente um novo estado deixa de mendigar sinais. Passa a caminhar diferente, respirar diferente, reagir diferente. Porque algo dentro dessa pessoa finalmente parou de esperar. E talvez seja exatamente aí que o tempo começa a acelerar. Existe uma exaustão invisível em tentar controlar cada detalhe. Muitas pessoas vivem observando números, horários e coincidências. Como se a realidade precisasse enviar permissões constantes. Mas quanto mais procuram provas desesperadamente do lado de fora, mais reforçam internamente a sensação de separação. A consciência continua dizendo silenciosamente, ainda não chegou. E o corpo inteiro aprende a viver nessa espera interminável. As lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard.
Mostram algo que inicialmente parece até radical demais. A manifestação não começa quando o desejo aparece. Começa quando a identidade antiga deixa de comandar a percepção. Porque o mundo externo funciona como um espelho obediente. Ele não reproduz apenas desejos conscientes superficiais. Ele reflete principalmente aquilo que alguém aceita ser. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, aparece uma frase que transforma completamente essa compreensão. Criou Deus o homem à sua imagem. Durante muito tempo isso foi interpretado apenas religiosamente. Mas Neville via nessa passagem uma revelação psicológica profunda. Se a consciência humana carrega essa centelha criadora, então imaginar não seria fuga, seria participação na criação. Quando a passagem continua dizendo a imagem de Deus o criou, surge uma pergunta quase desconfortável para muitas pessoas. Como alguém feito dessa consciência criadora pode viver, acreditando diariamente que nasceu condenado à escassez? Como alguém conectado à fonte da criação infinita aceita passar anos repetindo mentalmente derrota e limitação? Talvez o maior sofrimento humano seja esquecer quem é. Neville ensinava que assumir um estado internamente era como entrar em outra sala dentro da própria consciência. Uma sala onde a realidade desejada já existe agora. Não como fantasia distante, mas como possibilidade viva. É parecido com trocar a lente através da qual se enxerga o mundo. A paisagem continua aparentemente igual por algum tempo. Mas a percepção começa silenciosamente a reorganizar tudo. Muitas pessoas manifestam lentamente porque ainda conversam consigo. Como alguém que continua preso ao passado emocional. Relembram rejeições antigas antes de dormir. Revivem medos enquanto caminham pelas ruas distraidamente. Esperam abandono mesmo quando desejam amor profundamente. E o corpo acaba obedecendo aquilo que mais escuta repetidamente. Quantas realidades continuam sendo alimentadas sem perceber? Tom Campbell dizia que a consciência molda a experiência. Neville dizia que a imaginação cria a realidade. Os dois apontavam para o mesmo centro invisível. A vida externa não é apenas circunstância aleatória. Ela responde continuamente ao estado predominante do ser. Por isso algumas pessoas mudam tão rápido internamente, que o mundo parece correr para alcançá-las logo depois. Quando alguém realmente compreende essa verdade internamente, a relação com a realidade começa a mudar silenciosamente. Os problemas deixam de parecer sentenças definitivas. As dificuldades perdem aquele peso absoluto de condenação, porque surge uma percepção nova quase impossível de explicar. A percepção de que o estado interno antecede a experiência externa. E quantas vidas poderiam mudar ao compreender isso profundamente? Uma pessoa que assume internamente dignidade verdadeira começa a fazer escolhas diferentes sem perceber imediatamente. Tolera menos humilhações. Caminha com outra presença. Responde diferente diante das mesmas situações antigas. É como uma árvore que fortaleceu raízes invisíveis, antes mesmo que os frutos apareçam diante dos olhos. A manifestação começa primeiro nos detalhes mais sutis do ser. Neville falava sobre sentir o fim repetidamente, porque entendia algo que a maioria ignora completamente. O cérebro humano sempre procura coerência entre identidade e realidade. Então quem continua se enxergando como alguém rejeitado acabará encontrando evidências emocionais dessa rejeição constantemente. Mesmo oportunidades verdadeiras podem parecer ameaças ou ilusões. O mundo externo acompanha aquilo que o eu sou sustenta. Quantas pessoas desejam prosperidade enquanto se sentem culpadas? Quantas desejam amor enquanto acreditam não merecer cuidado? Quantas desejam paz enquanto alimentam guerra interna diariamente? A manifestação rápida não acontece apenas por técnica. Ela acontece quando resistência e identidade deixam de lutar. Quando mente, emoção e percepção começam a caminhar juntas. Talvez seja isso que torna certas mudanças tão aparentemente milagrosas. Existe algo profundamente poderoso em parar de perseguir. Não por desistência, mas por reconhecimento interno.
como alguém que finalmente encontrou água após atravessar o deserto. A ansiedade diminui porque a consciência muda de posição. Já não existe apenas carência tentando sobreviver emocionalmente. Existe presença. Existe aceitação interna do novo estado. E a realidade começa lentamente a reorganizar caminhos invisíveis. As lições que aprendi lendo as obras de Neville mostram que a imaginação não foi dada ao ser humano para escapar da realidade, mas para antecedê-la conscientemente. Toda criação material existiu primeiro como estado interno. Toda mudança profunda começou como percepção invisível sustentada. E talvez por isso tantas manifestações acelerem de repente. Porque um novo eu sou finalmente ganhou espaço suficiente. Existe um instante em que a pessoa percebe algo transformador. O antigo sofrimento não era apenas causado pelas circunstâncias. Era mantido também pela repetição inconsciente de certos estados. Essa percepção não produz culpa, mas liberdade consciente. Porque aquilo que foi aprendido emocionalmente também pode mudar. E quando a consciência muda de lugar internamente, a realidade começa a perder a obrigação de permanecer igual. Existe uma razão pela qual certas pessoas parecem renascer, mesmo depois de anos vivendo dentro do mesmo sofrimento. Elas deixam de consultar diariamente a antiga identidade ferida. Param de alimentar emocionalmente aquilo que desejam abandonar. E aos poucos algo quase imperceptível começa a acontecer. A realidade perde força para sustentar velhos padrões repetitivos. Será que o destino muda quando a consciência muda de morada? A maioria das pessoas acredita estar presa ao passado. Mas Neville ensinava que o passado continua vivo apenas enquanto recebe energia emocional constante no presente. É como manter uma fogueira acesa durante anos, alimentando-a todos os dias com novas memórias dolorosas. Então a chama continua queimando porque continua sendo alimentada. Quantas dores ainda sobrevivem apenas pela repetição interna? Existe uma metáfora poderosa nisso tudo. A consciência funciona como um jardim silencioso. Tudo aquilo que recebe atenção emocional frequente cresce. Medos crescem. Culpa cresce. Escassez cresce. Mas estados de confiança também crescem continuamente. O problema é que muitas pessoas regam espinhos, esperando colher flores diferentes no futuro. Joe Dispenza explica que o corpo humano memoriza emoções. Depois de muito tempo repetindo medo ou tristeza, o próprio organismo começa a pedir essas sensações novamente. É por isso que mudar de estado parece tão difícil. A velha identidade não quer desaparecer facilmente. Ela tenta convencer a pessoa de que nada mudou. Mas toda transformação verdadeira atravessa resistência antes de florescer. Neville dizia que persistência não era esforço desesperado. Era permanência consciente em um novo estado interior, como alguém que continua segurando uma nova visão de si, mesmo quando o mundo externo ainda parece contradizer tudo. Uma árvore não abandona suas raízes durante a tempestade. Ela permanece firme até que o vento finalmente passe. E talvez seja exatamente isso que falta para muitos. Existe um impacto existencial profundo nessa compreensão. Se a consciência influencia continuamente a experiência humana, então ninguém está condenado eternamente à antiga versão de si. O sofrimento pode ter sido vivido por muitos anos, mas não precisa continuar sendo identidade permanente. A imaginação deixa de ser simples pensamento abstrato e passa a ser ponte entre realidade atual e possibilidade futura. Então algo começa a ficar impossível de ignorar. Quem manifesta rapidamente quase nunca está apenas desejando. Está habitando emocionalmente outro estado de existência. O corpo começa a responder diferente à vida. Os olhos observam possibilidades antes invisíveis. As decisões mudam. As relações mudam. A presença muda. E o mundo externo lentamente acompanha essa nova frequência interior. Existe uma prática simples que revela silenciosamente tudo isso. Não exige objetos raros nem longos rituais cansativos. Apenas alguns minutos de honestidade diante de si mesmo.
No fim da noite, quando o mundo desacelera lentamente, a pessoa pode permanecer alguns instantes em silêncio, observando qual identidade ocupou emocionalmente aquele dia inteiro. Foi a consciência da falta ou a consciência da presença? Depois dessa observação silenciosa, algo muito poderoso acontece. Os olhos podem se fechar por alguns instantes tranquilos, enquanto a mente repousa numa cena curta e simples. Nada exagerado, nada impossível de sentir naturalmente. Apenas um pequeno momento onde o desejo já aconteceu. Como alguém respirando aliviado após receber uma notícia esperada. Como alguém finalmente descansando depois de longa espera interna. Neville ensinava que a imaginação aceita aquilo que é sentido. Por isso, o mais importante nunca foi repetir palavras mecanicamente. O essencial sempre foi a sensação de realidade emocional. O corpo precisa começar a reconhecer aquele novo estado. Precisa sentir familiaridade em vez de distância impossível. E quanto mais natural essa sensação se torna internamente, menos resistência existe entre consciência e manifestação. Talvez por isso algumas pessoas mudem tão rapidamente. Não porque sejam especiais ou escolhidas misteriosamente, mas porque pararam de alimentar diariamente a velha história. Pararam de repetir internamente o personagem da escassez. Pararam de consultar o passado antes de imaginar o futuro. E quando isso acontece, algo profundamente silencioso floresce. A realidade começa a responder a uma nova identidade. Existe também algo muito importante nessa caminhada interior. Nenhuma transformação profunda precisa ser vivida sozinha. Muitas pessoas carregam dores silenciosas há tantos anos, que esqueceram como é ouvir uma mensagem que acolhe. Talvez outras almas também precisem encontrar essa compreensão. Talvez alguém próximo esteja esperando exatamente essa verdade, para finalmente enxergar a própria vida de outra maneira. As lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard mostram que o eu sou sempre antecede qualquer experiência humana. Antes da prosperidade, existe consciência de prosperidade. Antes do amor, existe consciência de amor. Antes da liberdade, existe consciência de liberdade interior. Tudo nasce primeiro no invisível antes de tocar o visível. E o mundo externo apenas acompanha silenciosamente esse movimento. No fundo, talvez a manifestação rápida nunca tenha sido mágica. Talvez seja apenas o momento em que alguém finalmente entende que a consciência não veio ao mundo para mendigar realidade. Veio para participar da criação dela conscientemente. A dor que parecia prisão começa então a virar passagem. E aquilo que antes parecia distante começa lentamente a reconhecer. A pessoa que finalmente teve coragem de assumir quem realmente é.